Fala, querido, fala, querida. Cá estamos nós mais uma vez no ObvioCast, no quadro Vozes do Futuro. Imagina que os seus filhos, que hoje são crianças, pudessem voltar no tempo e dissessem para você assim: mamãe, papai, a informação que você me deu, a formação que você me deu não é suficiente, eu preciso que você trabalhe mais nessa área, nesta outra área, porque os desafios que eu vou ter daqui a 30 anos vão ser grandes, muito maiores do que você imaginava. Imaginou como seria bom fazer isso? Lembre-se que a maioria das grandes empresas, eles fazem exercícios de futurologia. Eles sempre fazem projeções e verificam quais são os mercados que vão crescer mais, quais que vão crescer menos. Isto é uma coisa que nós, como cristãos, podemos fazer em relação aos nossos filhos. Na verdade, nós não podemos, nós devemos fazer em relação aos nossos filhos. E quando eu falo isso, eu não estou falando, obviamente, de será que é bom colocar o meu filho para fazer mandarim, porque a China vai dominar o mundo? Isso também é importante. Mas a gente está falando de valores eternos, coisas que são muito mais caras para a gente, certo? Hoje eu estou com uma convidada que você já sabe quem é, mas eu quero apresentar um pouco diferente ela para você. Ela é nascida e criada em Campinas, em uma família com mais 2 irmãos. Ela cresceu em um ambiente cristão, onde os valores da fé e do serviço estavam profundamente enraizados. Seus avós e pais sempre foram muito atuantes na igreja local e desde cedo ela também aprendeu a servir. Formou-se em farmácia, casou-se e construiu uma família com 3 filhos, Gustavo, de 11 anos, Manuela, de 10 e Tiago, de 8. Ao se tornar mãe, ela percebeu a grandeza e a responsabilidade deste chamado. Logo após o nascimento do seu primeiro filho, decidiu deixar sua vida profissional para se dedicar integralmente à família, entendendo o papel fundamental que desempenharia na formação do caráter de seus filhos. O que ela não imaginava, porém, era que esse chamado seria apenas o início de algo ainda maior. Está com a gente aqui hoje, Renata Tamburus. Muito obrigada, estou lisonjeada de estar aqui. Primeiro podcast, espero que primeiro de muitos, mas estou muito feliz de estar aqui e poder compartilhar um pouquinho da minha história, um pouquinho do ministério e um pouquinho do que Deus tem feito também na minha vida. Renata, é um privilégio a gente ter você aqui com a gente, porque o convite foi feito para você justamente porque você vem ao encontro daquilo que é o propósito desse quadro, né? De criação de filhos, tentando dar para eles uma formação que permita que ele possa sobreviver da melhor forma, viver, na verdade, a gente quer que ele viva, não sobreviva, né? Sim. Da melhor forma possível no futuro, e a gente entende que está cada vez mais inóspito, né, esse mundo, e vai ficar cada vez mais inóspito. Então tem uns exercícios que precisam ser feitos até que a gente consiga ver o que é melhor para eles, né? Sim. Então, vamos bater papo. Você é muito bem-vinda aqui Muito entre obrigada. nós, né? Tinha um louvor que falava assim: tu és bem-vindo entre nós, tu também és bem-vinda entre obrigada. nós. Ô Rê, deixa eu entender um pouquinho como é que foi a tua transição de maternidade, aliás, de vida profissional para maternidade. Porque assim, quando a gente lê isso, legal, mas isso leva um monte de desafios, leva um monte de valores internos. Como é que foi isso? Então, desde sempre eu falava para o meu marido, assim que eu casei, quando tiver filhos, eu quero parar de trabalhar. Apesar de gostar da minha profissão, tudo, mas eu falava, não. Eu tinha isso, né? Minha mãe não trabalhava fora, minha avó, então, mesmo amigas da igreja, a maioria não trabalhava fora. Eu tinha isso que eu achava que era o ideal. E Deus me deu esse privilégio, né? Porque também é um privilégio poder ter feito isso. Eu acho até que antigamente eu tinha esse pensamento de, nossa, tenho que parar de trabalhar, quase que uma regra, isso é o certo a fazer. Hoje eu já mudei um pouquinho isso, não acho que tem uma regra. Não, é errado eu trabalhar, o correto é eu largar tudo, não acho que tem isso. Mas o que eu sempre converso com as amigas que estão sempre nessa luta, trabalho, não trabalho, é errado ou não, onde você está colocando sua prioridade. Então, eu acho sim, tenho amigas que trabalham fora e mesmo assim elas priorizam o ensino dos filhos, priorizam estar presente em família, conseguem conciliar. Né? Eu acho que é aí, é o balanço, não tem a regra de é certo ou não, trabalhar fora ou não.
Mas é o conciliar o que Deus está chamando a gente para fazer, né? A fazer. Nós temos as responsabilidades com os nossos filhos, com o marido, com a casa. Então, se você conseguiu conciliar, joia. Se você não, também, porque também tem o caso de mulheres que não trabalham fora e em casa também não está fazendo, né? Não está fazendo a lição de casa. Não está fazendo a lição de casa, é ótimo. Então, dá meio que na mesma, não é? É a questão de trabalhar ou não fora. É o que você está priorizando na sua vida. Você sabe que a gente tem feito várias entrevistas de diversos temas aqui dentro do ObvioCast e uma coisa tem ficado cada vez mais clara para mim. A multiforme graça de Deus. Quando a gente fala sobre a multiforme de Deus, a gente fala somente pensando em como Deus trabalha com a sua igreja. Mas assim, quando você olha para a natureza, que é a criação de Deus, você percebe que existem várias aves diferentes que fazem as mesmas funções e que, em teoria, poderia ter uma só e tudo bem. Quando você começa a ver, por exemplo, a própria igreja cristã evangélica, existem cristãs evangélicas de vários tipos diferentes e todas elas com as doutrinas fundamentais sendo respeitadas, são formas diferentes de fazer aquilo. E a gente até conversou em outros encontros aqui sobre, por exemplo, a criação de filhos e a educação de filhos. Se o melhor é colocar os filhos no homeschooling, se é colocar esses filhos em escola que é confessional, ou se é não confessional, se é trabalhar e cuidar dos filhos, se é deixar de trabalhar e cuidar dos filhos. Como é que isso é melhor? Qual que é o melhor para isso? Uhum. E a sua resposta, seu comentário, na verdade, ele me chama muita atenção dizendo o seguinte, não é se eu deixo de trabalhar para cuidar dos meus filhos. Não é porque eu posso deixar de trabalhar, falar que eu vou cuidar dos meus filhos e não dar os alimentos corretos para os meus filhos, certo? Sim. Então, eu percebo que assim, a motivação, a intencionalidade é muito mais importante do que a forma com a qual você trabalha. Uhum. Se você... Eu quero entender dessa forma, não sei se você pensa diferente de mim. Se você tem a condição de abrir mão da sua vida profissional e se dedicar unicamente com isto e se sente realizada com isto, esse é o ponto importante, né? Porque tem muitas mulheres que acham que assim, não, eu não conseguiria porque eu quero me sentir realizada através da minha vida profissional. Tá tudo bem, tá tudo legal, desde que você não priorize sua vida profissional e acabe deixando de lado aquilo pelo qual Deus colocou como um chamado para você que outra pessoa não pode fazer. Exatamente. Na verdade, eu trouxe você aqui para que eu pudesse falar. É isso, tá? Na verdade, concordamos. Aqueles petulantes, né, que chamam a pessoa que tem total conhecimento do assunto e fala ele, né, o assunto. Dizem que alguns entrevistadores tinham medo, inclusive, de conversar com o Jô Soares, que o Jô Soares ele era bastante conhecido por projetar as pessoas, mas ele também, quando percebia que a pessoa não tinha volume de informação suficiente, ele dominava a entrevista e a entrevista ficava boa, mas ficava boa porque ele dominava a entrevista, né? Mas aqui nesse caso fica tranquilo, porque eu não sou o Jô Soares e você tem conteúdo para isso, tá tudo tranquilo. Quais foram as suas maiores, quais foram os seus maiores desafios a tomar essa decisão? Eu acho que o desafio primeiro é o financeiro, porque você tinha, né? Eu estava numa empresa boa, e então corta ali na metade o seu orçamento. Mas é o que eu falei pro meu marido e falo até então, porque eu continuo não trabalhando fora, né? A gente sempre fala isso, mãe odeia que fala assim, você não trabalha. Não, você não trabalha fora, porque em casa a gente trabalha muito. Mas o porquê que a gente ainda não fez isso, porque a gente ainda acha que, na minha profissão, por exemplo, eu teria que trabalhar em período integral. Nós entendemos que isso não ia ser bom para as crianças. E a conta não fecha. Às vezes também não fecha financeiramente, porque eu tenho 3, não tenho só 1. Então, o desafio financeiro foi o primeiro. Mas, ao mesmo tempo, a gente viu Deus suprindo, total. É que quando você fala sobre desafio financeiro, eu não conheço você, apesar de nós congregarmos na mesma igreja, isso parece um clichê, todo mundo que eu chamo aqui, eu falo exatamente a mesma coisa. Eu falo, eu conheço de oi, mas não tenho relacionamento, né? A gente não tem relacionamento. A partir de hoje, a gente começa a construir porque todo mundo tá vendo aqui, começa a ser a nossa amiguinha. Já é irmã em Cristo, agora é minha amiga também.
As pessoas que ouvem isso falam assim, faça uma pessoa falar isso daí quando a pessoa tem recursos financeiros. E geralmente a pessoa tem sempre a impressão de que você tem um excelente recurso financeiro e você, ao fazer isto, não vai fazer diferença. Você está me dizendo que a sua contribuição financeira fazia diferença na sua casa? Fazia. Fazia porque eu estava trabalhando até há mais tempo que o meu marido. Uhum. Meu marido se formou um pouquinho depois. Uhum. Então, fazia diferença, diminuiu. E a gente sempre fez essa conversa de, vai voltar a trabalhar ou não? A gente colocava na balança e falava, não, então eu prefiro cortar isso, aquilo, a faxineira, a saída... restaurantes, a gente cortava coisas para eu poder continuar em casa. Isso é riquíssimo, porque isso desmistifica já aquela ideia de falar, não é assim que funciona. As pessoas simples, de modo geral, pensam assim, não vou conseguir fazer isso daí, porque... Não, se você priorizar isto e pagar o preço por isto, ou estiver disposta a abrir mão de coisas, você consegue. Sim, é isso que você está me dizendo? Sim. Então, eu já tive épocas que eu tinha empregada todo dia, uhum. quando as crianças eram pequenininhas, uhum. e já tive épocas como agora, que eu não tenho ninguém para me ajudar de fora. Uhum. E tudo bem, foi escolha nossa. Não, a gente vai precisar cortar, apertar aqui, acolá, para a gente poder continuar com isso. Então, isso causou em algum momento para você dúvidas do tipo, fiz a escolha errada? Eu estava conversando com isso com meu marido semana passada. Não que eu fiz a escolha errada, porque eu acho que quando a gente toma uma decisão, a gente decide com as coisas que a gente tem no momento. Uhum, né? Então, assim, se eu olhar para trás e falar, deveria ter feito, não leva nada a lugar nenhum. As variáveis que você tinha naquela ocasião te fizeram tomar a melhor decisão. Sim, até às vezes maturidade, tanta coisa, né? Uhum. Mas o que eu falo até para ele, eu falo, então, nós vamos orientar a Manu, a nossa filha, a escolher uma profissão, por exemplo, que dê a possibilidade dela trabalhar meio período. Acho que isso aí seria o ideal. Eu não tinha essa possibilidade. A minha profissão é difícil, é final de semana, é feriado. Então, realmente, com o que eu tinha na época, não dava. E eu, assim, não me arrependo de ter feito isso de jeito nenhum. Amo ficar com eles até hoje. E procuro aproveitar e priorizar, e não só o passatempo, não só ficar cuidando do trivial, da casa, mas realmente cuidando deles, conversando, vendo como que eles estão, mesmo esse crescimento espiritual deles. Busco isso. Não sou perfeita, mas eu busco fazer isso. Não, isso é muito rico, isso é legal. Deixa eu evoluir um pouquinho e entender, desde quando o seu filho mais velho tem quantos anos? Tem 11. Então, você está trabalhando apenas na criação dos seus filhos e na sua casa há 11 anos. 11 anos. É uma experiência bastante rica. E, recentemente, nós passamos por um período de pandemia. Todos nós passamos por um período de pandemia e foi um momento desafiador para todas as famílias. Mas, para você, foi mais desafiador ainda porque você perdeu o seu pai durante a pandemia para o Covid. Sim. E a minha pergunta para ti é, isso mudou... de certa forma, a sua perspectiva em relação ao seu propósito de vida? Ou isso não teve nenhuma relação com o seu propósito de vida, desse propósito de vida? Porque você fala assim, poxa, eu estou fazendo tudo certinho, eu estou fazendo todas as coisas e acontece isso daqui, ou você passou super bem por isso, obviamente com todas as dores e sofrimentos da perda de uma pessoa amada, mas nunca questionou Deus ou a forma como você estava se posicionando em relação à vontade dele? Então, Rony, todo sofrimento, eu brinco com as pessoas, falo, ninguém quer o sofrimento, mas quer o resultado do sofrimento, né? Então, todo sofrimento, se você não o desperdiça, se você busca mais a Deus nesse momento, ele faz você entrar num relacionamento com o Senhor que é muito profundo. Então, esse momento foi um dos momentos, um dos anos mais difíceis da minha vida, sem dúvida. Não só por causa do luto do meu pai, mas por ter cuidado da minha mãe. No ano anterior, minha avó, que era muito próxima, também tinha falecido. No mesmo ano, meu tio. Foram assim... E no outro ano, minha prima. Então, foram 4 mortes muito próximas. Em questão de 2 anos e meio, 4 pessoas próximas, da família próxima, faleceram. Então... nessa época, o que eu faço? Quando eu estou em qualquer crise, eu vou procurando livros, eu vou atrás desse assunto. Então, eu fui lá e li muitos livros sobre luto. E uma coisa muito interessante que eu ouvi nesses meus estudos
é que o luto, ou quando você presencia uma morte mais próxima, faz com que você descole seus pés da terra. O autor falou, eu não lembro quem foi, que estudo, porque eu vou ouvindo muitos, vários. Né? Mas ele falou isso, eu achei muito interessante, porque é isso mesmo. Quando você presencia a morte tão de perto, você começa a falar, gente, o que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo? Se eu acredito realmente que na eternidade, que eu tenho o Senhor, o que eu estou fazendo com a minha vida? E daí, num desses estudos que eu estava fazendo, eu também me veio à mente, assim, voltando, eu sempre ensinei as crianças a Bíblia, desde bem pequenininhos, mas eu não estava assim, sabe, assim, bem diligente, eu não estava. Tá muito tarde, então vai, pode dormir, a gente lê amanhã, coisa assim. E um dia, nesses estudos aí, que eu me aprofundei muito com o relacionamento com o Senhor nesse período de sofrimento, Deus meio que falou comigo assim, ô Renata, se você tá falando que eu sou tão importante assim para você, por que você não tá mostrando isso tanto quanto você poderia para os seus filhos? E aquilo ficou muito na minha cabeça. Daí meu marido chegou, eu falei para ele, Joey, chega, vamos, assim, a gente tem que mostrar isso para as crianças, né? A gente tem que demonstrar que isso é a coisa mais importante da nossa vida para eles. E como a gente faz isso, além de ser exemplo e tudo mais, é ensinando eles e fazendo oração com eles, conversando sobre isso todos os dias. Então, desde então, lógico, tem dia que falha, lógico que falha, que é o que eu falo lá no meu perfil. Gente, não coloquem eu no pedestal, porque eu estou muito longe. Mas é o foco. Não, então a gente lê a Bíblia todo dia com eles, ora, conversa sobre isso, desde esse momento. Então, eu acho que este momento me deu um chacoalhão. Descolou um pouco os seus pés da terra. E pensar na eternidade, né? Porque se a eternidade é que vale, se o que eu estou fazendo aqui, o que vale é para a eternidade, o que eu estou fazendo? E daí que veio a ideia de eu criar o perfil do Theology Kids. Eu falei, gente, esse chacoalhão que eu tive, eu quero dar nos outros também, entendeu? Que os outros pais sejam chacoalhados para acordar mesmo para a vida. Porque a gente mesmo... eu dou aula no Ministério Infantil já há muitos anos. 20 anos que eu dou aula no Ministério Infantil. E mesmo lá, numa igreja que é super bíblica e séria, a gente conversa com as crianças falam as coisas, né? E vemos muitas crianças que, se você pergunta, e aí, leu a Bíblia essa semana? Não. Então, não dá, como a gente até ouviu recentemente, para você se alimentar uma vez na semana. Não dá. Então, assim, é mesmo de acordar. Da mesma forma que eu acordei com esse chacoalhão de Deus, é por isso que eu decidi abrir o perfil. Na verdade, então, o que você está me dizendo é que durante esse período em que o mundo estava passando por esse problema da pandemia, você, por o problema da perda do seu pai e de pessoas próximas que tinham acontecido também num período também curto, você entrou na prensa de Deus, né? A gente costuma usar o seguinte, né? Todos querem o azeite, mas poucos estão dispostos a passar pela prensa. Sim, total. Então, é esse azeite que saiu disso tudo, foi esse despertar para que você montasse esse trabalho. E fala um pouquinho para mim do que é a proposta desse trabalho. A gente vai falar com muito mais profundidade, mas só para a gente trazer um pouquinho aqui o que é esse trabalho. Então, a princípio, são vários planos, né? Mas o princípio, o objetivo principal é ajudar os pais no ensino da palavra para os filhos. Então, no perfil eu dou várias dicas, ou mesmo o que a palavra fala sobre isso. E o meu objetivo também é criar material físico. Então, livros sobre teologia para criança, sobre apologética, sobre oração. Então, eu quero realmente entrar nesse meio que aqui no Brasil ele não é tão explorado. A gente tem bastante livros, por exemplo, para crianças sobre histórias da Bíblia e tem muitos muito bons. Não estou falando, nossa, eu sou a única, não. Tem muitos outros muito bons, inclusive de teologia, que eu uso até com as crianças e tudo mais. Mas ainda é muito pouco recurso. E eu senti essa falta, mesmo na hora de conversar com os meus filhos. Eu estou com dúvida disso, eu quero aprofundar mais sobre isso. Não achava recurso. Então, eu falei, então, acho que eu vou fazer. Desenvolver um material para isso. Vou. Tá, então,
Você está me dizendo também que você trabalhou durante 20 anos junto com o Semear. Semear é o grupo de infantil da nossa igreja, né? E é no Semear a criança que ela entra na igreja, nasce na igreja, até que idade, quantas vezes ela vê a Bíblia? Você lembra? São 2 vezes a Bíblia inteira, de 4 a 11 anos. De 4 a 11 anos. Isso. Ela indo todos os finais de semana, ela vai ser exposta à Bíblia completa 2 vezes, Sim. durante esse período. E aí você está me dizendo que mesmo em nossa igreja, que é uma igreja séria, que as pessoas são despertadas o tempo todo, desafiadas o tempo todo a fazer com que isso seja um constante durante a vida, as pessoas muitas vezes não levam isso tão a sério por questões N, Sim. mas você conversando com a criança percebia isso. E vê se faz sentido o que eu estou falando agora. Esse desenvolvimento desse material que você vai mostrar ele, inclusive já está para aqui, alguém está conseguindo enxergar, mas depois a gente vai mostrar melhor ele é um material que permite que eu trabalhe uma abordagem diária com o meu filho. É Sim, isso? sim. Que de repente eu possa, de um modo lúdico, de um modo que consiga conectar com aquela criança, trazer conceitos bíblicos, espirituais, eternos, de um modo que aquela criança consiga entender. E você me disse, fora dos microfones, uma vez que a gente conversava, de que é muito eclético, não sei se a palavra é eclético aí, mas ele consegue não só para um perfil de uma determinada idade. Sim. Por quê? Então, eu acho que esse material, por exemplo, ele é sobre os atributos de Deus. Você quer manusear? Nem sei se Então... de repente vai conseguir pegar na câmera, mas fica à vontade com ele. Senão, todo mundo vai enxergar isso, a gente vai colocar, é tudo bonitinho, mas... Mas o que eu acho interessante dele, que eu acho que seria para todas as idades. Por exemplo, eu deixo ele na mesa da minha cozinha, que eu tenho uma prateleirinha, dá para deixar ele lá. Tá. Eu quis fazer nesse formato para ficar mesmo assim, exposto. Então, a criança, ou mesmo o adulto, vai olhar lá. Amor, Deus é amor. E conforme vai passando, né? Cada letrinha é um... Eu viro o amor, o que tem na página de trás? Daí é uma explicação sobre o que significa Deus ser amor. Tá. Um versículo e algumas outras referências. Tá. Então, assim, lógico, para uma criança pequenininha, você não vai conseguir ler tudo mas assim, você consegue, você pai, né, ou mãe, você lê e dá uma resumida e a criança vai entender e já vai sendo ensinada sobre isso. É mais para você ter uma provocação? Isso seria como uma forma de você provocar esse contato entre o pai com a criança, tem o recurso que ele pode utilizar, cabal, se ele quiser, ou permite que ele comece a colocar um pouco do tempero dele mesmo e decodificando um pouquinho o seu filho. Sim. É isto? Sim. E é por isso que você falou que ele pode pegar em qualquer idade, desde um bebezinho até um adolescente, por exemplo? Exatamente, porque lá em casa, até eu mesma, eu gosto de usar para oração. Então, hoje eu vou agradecer a Deus, vou começar a orar por causa disso. Então, assim, lógico que os exemplos são de criança, né? Então, não vai pegar isso, mas para todo mundo. Lá em casa, os meus já entendem bem aqui. Então, se lê aqui somente e dá... Eu sempre falo lá no meu Instagram, para você colocar a sua vida. Porque os nossos filhos, eu acho que o mais importante é a gente mostrar a nossa vida cristã de verdade para os nossos filhos. Então, assim, contar experiências, contar respostas de oração. E para isso ser mais prático, porque, às vezes... Eu penso que se só vai lá na igreja e ouve lá da igreja, de um professor que está lá empenhado e tudo mais, mas você não vê na prática o seu pai e sua mãe vivendo aquilo no dia a dia, fica muito distante. Eu acredito que fica muito distante. Tem estudos que mostram, né, que isso andragógicos para adultos, que a gente tem um percentual de absorção muito baixo para as coisas que a gente ouve, para as coisas, mas a gente tem uma absorção mais alta quando a gente vê aquilo sendo feito em exemplo de alguém que é uma referência para a gente. E quando você faz essa mesma análise desses papers que são publicados para criança, esse percentual sobe exponencialmente, né? Porque a referência são os seus pais. São os pais. Aquelas pessoas, e é por exemplo, né? O exemplo arrasta. Você pode, não é aquela ideia de falar assim, não, faz o que eu mando e não faz o que eu faço, isso não existe, né? Sim. Isso não existia para a criação dos nossos pais para conosco e muito menos nosso para os nossos filhos, né? Nossos filhos estão numa outra época, não tem essa, né? Não é não porque não. O não porque não existe mais, né, hoje em dia. Então, né?
Você tem que explicar, né? É totalmente diferente. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Você colocou o alfabeto, e aí esse alfabeto está limitado até 20 e poucas letras, 27 letras, esquece, eu não lembro quantas eram. Mas assim, e aí o que acontece? Eu fiz 27 dias, e aí, eu começo novamente? Aí fica por sua escolha, né? Uhum. Eu tô recomeçando lá em casa. Uhum. Não lendo tudo novamente, mas eu vou passando os dias e fica lá exposto e a gente está sempre lembrando do que ou mesmo, passou por alguma dificuldade. Eu até coloquei essa semana, eu falei, essa semana eu vou pôr D de defensor. E por causa de tal e tal situação que aconteceu e para mostrar para as crianças. Então você começa a colocar isso como se fosse, por exemplo, um material publicitário de lembrança, né? Dizendo, olha, isso daqui é o foco que a gente está trabalhando agora. Então você colocou um recurso dando a quem está utilizando a possibilidade de personalizar. Sim, é isso. Sim, tá. Se quiser fazer semanal, se quiser fazer todo dia, daí fica a critério da pessoa. A pessoa pode recomeçar também. Até porque não precisa ficar com o mesmo texto. Você fica só com a essência. Né? Você fala de amor, a gente pode fazer aqui pelo menos uns 5 podcasts, né? Então tem conteúdo para chuchu. É mais a provocação para aquilo começar a acontecer. E quando você desenvolveu esse material, a tua intencionalidade era fazer com que esse material chegasse nas mãos de quem especificamente? De que tipo de pai, de que tipo de criança? Você chegou a ver... Você fala, não, pessoas da igreja, legal, mas quem? Eu acho, Rony, que eu escolhi começar por esse assunto de atributos de Deus, porque eu acho que é meio que a base. Então, assim, o que eu aprendi estudando, e está aqui até na explicaçãozinha do começo, que você obedece quem você confia. Uhum. E você confia em quem você conhece. Okay. Então, você conhecer a Deus é muito importante. É muito. E para você confiar nele, para você obedecer. Então, eu achei que para criança, mesmo para adulto, quanto mais a gente conhece a Deus, mais a gente confia. Mais a gente confia nas suas promessas, no que Ele prometeu, né, que vai fazer, no que vai fazer na sua vida. Mais a gente confia nele. Então, eu achei que começar por isso é a base para outros assuntos. Faz total sentido, né? Porque, assim, tem muita gente, inclusive, que quando a gente pergunta... E estou falando de igrejas que não são tão estudiosas assim, né? Eu acho que uma das formas de a gente poder verificar se uma igreja é estudiosa ou não é se ela tem classe dominical, né? Uhum. Ela tem classe dominical, ela tende a ser uma igreja estudiosa. Não tem classe dominical, já é bastante complicado, já, né? Mas então toda igreja que tem classe dominical, ela é superior. Ninguém está falando sobre superioridade, a gente está falando sobre intencionalidade de crescimento nas escrituras, né? E os atributos de Deus, muita gente não tem ideia, né, sobre os comunicáveis e os não comunicáveis, né? Aquilo que realmente eu tenho, que Deus também tem, e aquilo que pertence só a Ele. Então, é uma forma de você até tornar esse construto que é Deus de uma forma palatável para nós, né? A gente tem um quadro aqui que a gente fala sobre teologia de boteco, que a gente fala que mesmo que Deus tenha se apresentado ao homem, vários homens que viram Deus se apresentando construíram Deus de um jeito diferente em sua cabeça, com base no seu background, seu conhecimento de mundo e tudo mais. Então, é importante que nós sempre estejamos buscando, nas Escrituras, tentar colocar o que Deus fala que Ele é, não com base na minha experiência, mas com base no que Ele fala, para que eu comece a fortalecer esses valores na minha vida. Né? Então, eu parabenizo você por a ideia de começar pelos atributos de Deus. É uma coisa bem interessante. Não é uma questão de... Estão aí o alfabeto, porém, o alfabeto está trazendo os atributos de Deus. É isso. Legal. Tá vendo só? Eu vou conhecendo devagarzinho, a gente vai evoluindo. Deixa eu te fazer uma outra pergunta que está ligada sobre os desafios do mundo contemporâneo, tá? Hoje, as crianças elas enfrentam pressões e influências muito diferentes, né? Então, isso comparando com as nossas gerações, as influências, os problemas que nós tínhamos na nossa geração. Eu tenho muito mais idade do que você, tinha mais idade para ser seu pai do que para poder falar isso com você, né? Estou com 54 anos de idade, você tem 25. Todo mundo sabe que ela tem 25 anos de idade, é isso que ela tem, tá? Ela começou a gerar muito, muito cedo os filhos dela. Quais que você, no seu ponto de vista, imagina que são os maiores desafios espirituais para os nossos filhos no futuro? Fazendo um exercício de futurologia agora.
Vamos um pouco ser o Harari, sabe aquele Harari do Sapiens? Vamos tentar... Eu acho, Rony, que os desafios, apesar deles terem, né? Eu acho que uma grande diferença é tecnologia, acesso a coisas que a gente não tinha e que podem ser mais perigosas, vamos dizer assim. Mas eu acho que não muda muito, porque continua sendo a mesma, acredito eu, a mesma base. Se você leva o Senhor a sério, se você tem a sua fé bem firmada, isso aí que ele vai precisar para passar de boa pelos desafios. De boa, né? Passar pelos desafios. Passa pela fornalha ardente. Então, eu continuo achando que quanto mais tiver fortalecida a fé dessas crianças hoje, adolescentes, porque se você vê uma pesquisa, eu vi recentemente uma pesquisa nos Estados Unidos falando da evasão de jovens. Evasão de jovens da onde? Da igreja. E daí, quais eram os motivos? Começaram a perguntar por que acontece que esses jovens estão saindo. Dentre vários motivos, um deles era que eles não tinham eles tinham dúvidas sobre a existência de Deus mesmo. Não sabiam defender a sua fé. Mas por que eu acredito na Bíblia? Então, assim, vários motivos de apologética, né? Sim. Então, que eu acho um assunto, assim, fantástico, que eu, em breve, se Deus quiser... Decodificando a apologética é a defesa da fé. Da fé. Tá. Então, assim, as crianças, eles já têm essa curiosidade. Mas por que eu acredito na Bíblia? Por que eu devo acreditar? Os meus já perguntaram isso. Mas por que existe o mal se Deus é bom? Deus é que criou o mal. Então, assim, nessa pesquisa, responderam isso vários jovens. Então, esses jovens, eles cresceram na igreja, mas eles não tiveram essas dúvidas respondidas. Então, eu acho que para passar bem para os desafios, assim, que certamente terão, assim como a gente teve, cada um na sua época, o segredo continua sendo firmar a fé deles, desde pequenininho. Isso é interessante, porque a gente percebe que quanto menos relacionamento, que foi que você acabou de falar no começo da nossa conversa, as pessoas elas têm com Deus, e esse relacionamento não é um relacionamento apenas de temor, é um relacionamento de confiança e de você ver respostas de Deus às suas orações, né? Então, assim, quanto mais essa criança ela é desenvolvida nisso, mais forte ela tem condições de passar durante o período da fornalha. E quanto menos ela tem, que é o que acaba acontecendo muitas vezes dentro das nossas igrejas, as crianças elas são colocadas no nosso ambiente, elas são expostas muitas vezes à nossa fé, mas elas não adquiriram a sua fé. Eu vi, recentemente um dos nossos convidados disse assim, Deus não tem neto, né? Deus não tem, ele tem filho. Não adianta você simplesmente falar assim, não, meu filho, não, é filho. A gente fala isso bastante para as crianças. E como é que você faz para que eles adquiram a sua própria experiência com Deus? Então, até recentemente... nessas férias, eu pensei isso. Falei, gente, eles já estão crescendo, eles têm que começar a fazer o devocional deles sozinho. Então, a gente colocou esse desafio. Olha, vocês já estão grandinhos, vocês conseguem. Então, eles começaram com provérbios. Escolheram, não quero começar com provérbios. Beleza. Então, cada um tem o tempinho. Aí, de manhã, cada um lê. Eu falo que é antes de tudo. Antes de ligar a TV e tudo mais. E daí, depois, eu falo para eles escolherem um versículo que eles gostaram mais. A gente conversa um pouquinho, quando dá. Às vezes não dá também. E eu falo, façam uma oração para eles começarem a cultivar esse relacionamento sozinhos, né? Porque eles não é a mãe ou o pai, vamos lá ler a Bíblia. Não, tem que começar por eles, né? E isso daí você acha que começa a desenvolver uma experiência com Deus prática? Eu acho que eu comecei até a fazer isso para eles terem, primeiro, a disciplina, né? Que você já vai aprendendo desde pequenininho, o que é prioridade e tudo mais. Mas para que Deus também comece a falar com eles. Eu falo que a gente tem uma frase do Spurgeon, que eu não vou saber, eu acho, falar exatamente, mas ele fala assim, você tem que fazer como se tudo dependesse de você, sabendo que tudo depende de Deus. Então, um dos desafios, até com
com esse perfil, com esse ministério, é não passar para as pessoas que, nossa, olha, eu estou fazendo isso, aquilo, isso vai garantir a salvação dos meus filhos. Não Isso sei. não existe, né? Eu Isso não existe. sei. Eu oro todos os dias para que eles sejam salvos. Eu falo, Senhor, responde só essa aqui. Esse pedido aqui é o meu principal. Se for para escolher um, responde esse. Então, eu busco fazer tudo que está ao meu alcance para eu ser um instrumento de Deus na vida deles. Então, já ensinando eles a ter essa rotina de ter um tempo com Deus, oração, e tentando puxar isso para eles, mas não serei eu que farei nada no coração não depende. deles. Não, existem coisas que dependem de você, né? Eu me lembro que tinha um pastor antigo que ele falava o seguinte: o êxito da nossa pregação consiste em pregar o evangelho, deixando os resultados para Cristo. Assim, você prega o evangelho, você vive o evangelho, você transpira o evangelho e os resultados estão com Deus, né? O convencimento do pecador, e nossos filhos são pecadores, Sim. é feito pelo próprio Espírito Santo de Deus, né? E até cabe um comentário interessante. Eu sou pai, estou falando com uma mãe, então eu tenho o amor de pai, você sua mãe, o amor de mãe. Mas eu tenho sido muito confrontado por Deus quanto aos meus vizinhos, quanto ao meu próximo, porque a gente tem uma busca diante de Deus constante para que os nossos amados sejam alcançados. Só que quando você tira o pé do chão, que você falou, e você olha no reino dos céus, nem meus filhos eles serão no reino dos céus. Nem a minha esposa será minha esposa. Todos seremos irmãos. Então, o meu vizinho tem tanto eu deveria ter essa responsabilidade tão grande quanto tenho pelos meus filhos. Mas é claro que a gente entende que existe um apelo muito diferente nisso daí. Mas isso é só um exercício também, né? A gente deveria ter essa mesma tentativa de fazer com que todas as pessoas que têm contato conosco também fossem para o caminho de Cristo, né? Sim. E quanto mais ainda aqueles que são os domésticos da nossa própria casa, né? Óbvio, né? Isso não tem nem como. Ô Rê, como é que você acha que a igreja e as famílias elas podem preparar para combater as influências seculares e fortalecer a fé das crianças hoje? Porque, veja, eu vou tentar elaborar melhor essa minha pergunta, tá? Atualmente a gente fala muito sobre a verdade, cada um tem sua verdade. Então, se cada um tem sua verdade, não existe verdade absoluta. A gente fala sobre identidade de gêneros, a gente fala sobre as desconstruções dos propósitos. As pessoas, elas, inclusive, por não saberem qual é o propósito das vidas delas, até porque elas veem que o planeta está sendo destruído, elas veem que a política... Tudo está sobre júdice e tudo está caindo. Quando a criança ela começa a adolescer, ela começa a perceber que ela está indo para um mundo que os valores não são mais tangíveis como eram para nós. E como é que você acha que a gente tem que preparar essas crianças para poder passar por esse mundo novo? Você falou sobre as escrituras e ter um relacionamento com Deus. Ok, mas eles vão continuar no mundo. Eu não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Como é que eu consigo, como sendo quem você é, mãe de 3 crianças, cuidar dos seus filhos e, inclusive, influenciar outras pessoas a cuidar dos seus filhos para esse mundo futuro? Complexa a pergunta? Sim. Mas sabe qual que é o meu pensamento? É que, assim, eu acho que é difícil, sim. E a minha ideia... é a minha, tá? Pode ser que esteja redondamente equivocado. É que nós tenhamos um lugar de segurança em Deus. Não só por conhecer quem é Deus. Entende o que eu quero dizer? É no sentido de você saber quem você é em Cristo, a sua identidade em Cristo. E aí eu vou para esse lado. Então, como é que você consegue construir a identidade dos teus pequeninos em Cristo? Olha, ficou mais difícil ainda. Ficou mais difícil ainda? A pessoa acha que ela vai chegar aqui e vai ficar super de boa. A gente vai espremer. Aqui é a prensa, né? Porque, pensa comigo o seguinte. Se eu faço com que os meus filhos eles tenham apenas o respeito, a reverência ao meu Deus, e aí eles comecem a absorver aquilo e torne-se aquele Deus o Deus deles, eu espero que eles tenham um relacionamento com esse Deus, Sim. que é o que você está tentando provocar através de colocar eles com o discipulado deles. Ok. Mas, quando a gente cresce, isso não... Eu estou falando eu como adulto, eu sou tentado todos os dias por um monte de coisas. O que me faz não submeter a minha vida ao pecado são as disciplinas espirituais, que me mantêm com uma condição de dizer não ao pecado, de resistir ao diabo para que ele fuja de mim.
Mas, acima de todas as coisas, a minha intencionalidade, porque eu sei quem sou eu em Cristo Jesus. Como construir isto para crianças? Porque eu estou indo até para um caminho que eu percebo que a maioria das famílias, das igrejas cristãs, os filhos são criados para poder vencer, para poder lucrar, para poder ser uma bênção, mas não para ser influência, não para ser sal e luz. Uhum. E quando você percebe que isso está acontecendo, é quando colocam essas crianças, muitas vezes, já em ambientes de outras crianças não cristãs, para poder ter contato. Por exemplo, abrigo social, ou esse tipo de coisa. Você tem essa preocupação? Então, o que eu sempre falo para os meus, até você falando de vizinhos e tal, eles têm... Antes eu tinha uma visão bem assim, nossa, vou colocar eles numa bolha. Uhum. Mas eu já vi que, primeiro, que é impossível você colocar numa bolha, uhum. né? E segundo, eu acho que o importante é você fortalecer eles para colocar eles no mundo. Uhum. Lógico, você não vai pôr uma criança num lugar que você sabe que não vai rolar. Mas eles vão ter, sim, amigos não cristãos, vão ter essa convivência, e acho ótimo quando eles levam amigos para nossa casa, por exemplo, e a gente pode influenciar lá, essas crianças verem também como que é a nossa família. Então, e eu penso assim, do que você estava falando da identidade, né? A princípio, nosso objetivo lá em casa é sempre ir falando de Jesus, porque, como eu disse, eles não tomaram a decisão formal de, não, realmente eu acredito, quero me batizar, nenhum deles ainda. Então, a gente sempre vai falando, estamos estudando Salmos, então, como Jesus aparece em Salmos, é um livro excelente. Então, sempre, a formação da identidade deles em Cristo, a princípio, está sendo apresentando Cristo para eles todos os dias, vendo que eles são pecadores, que eles precisam de salvação. A gente ainda está indo por esse lado. Uhum. Então... por esse caminho que você está indo. Isso. Mas e quando o oposto acontece? E quando os seus filhos são convidados a ir na casa de amigos não cristãos? E aí a influência são dos não cristãos sobre os seus filhos? Como é que vocês trabalham com isso? Olha, depende da família. A gente conhece a família que vai, eu deixo. Dependendo da família, eu deixo. Porque eu acho que eles têm que ir tendo essas experiências. E sempre que eles voltam, eu pergunto como foi, o que foi. Até para eles se tornando firmes, né? No que eles acreditam, ou mesmo na obediência, tanto a nós, pais, quanto a Deus. Então, eu acho que tem que ir deixando um pouquinho, mas é lógico, não vou colocar... Uma liberdade assistida, Isso, né? Exatamente. E você já teve alguma resposta deles quanto à defesa da fé diante de alguma circunstância? Por exemplo, algum deles já trouxe para você uma situação que falou, falaram para mim assim assado, e aí você perguntou, e o que você falou? E aí você viu que eles defenderam? Sim, teve uma vez que uma amiguinha da Manu, que é católica, elas estavam conversando sobre... Eu não sei, ela que me contou depois da história. Daí ela me contou, a fulana me falou que a gente vai para o céu só se fizer coisas boas. E eu virei para ela e falei assim, não é só se a gente fizer coisas boas, é só se a gente acreditar que Jesus morreu na cruz para nos salvar. Daí eu falei, isso, filha, entendeu? Você tá já evangelizando essa amiguinha. E depois você conversa mais um pouco sobre se surgiu o assunto. Então eu falo para eles... Olha, vocês têm o papel de ser influência na vida desses amigos que não conhecem o Evangelho, que não conhecem Jesus. Então, eu sempre estou falando. Então, Mas você já começa a colher frutos, já começa a perceber que isso já está começando a acontecer. A Manu é a de 11? É a de 10. De 10. É. Vou ter que ver de novo aqui. Vou fazer a minha cola da idade delas todas aqui. A gente tem o Gustavo, de 11, a Manu, de 10. Foi na sequência, um para o outro, assim, e o Tiago, de 8. E geralmente fala-se que o mais novinho é o mais terrível. Isso acontece? Não, o meu é bonzinho. É bonzinho? Falam que é mimado, né? Dizem, né? Mimado, geralmente... Eu sou um péssimo pai no sentido de mimar. É meu tudo. Eu tive um só, mimei tudo que eu podia. Então. E é isso, vamos pra cima. Vou mimar quando ele tiver os filhos dele, vou mimar os netos também. Vamos aí. Que vamos. É assim Tem que fazer funciona, isso mesmo. Né? Aliás, não vejo a hora, tá? Olha, você está me ouvindo aqui, minha nora, meu filho, quando quiserem ter filhos, eu já estou pronto para ser avô, né? Estou pronto para isso. Que
conselho você daria para pais cristãos que desejam criar filhos firmes na fé? Eu acho que o principal conselho, posso até, nossa, talvez alguém vai pensar, ai, olha, tem que ler a Bíblia todo dia com seus filhos. Não, mas eu acho que o principal conselho é os pais, viverem o que pregam. Porque a criança, não só a criança, né, o adolescente, se ele não vir que os pais realmente têm esse relacionamento com Deus e que eles estão felizes, né? E que eles buscam ao Senhor e que a vida deles é dedicada, é prioridade, o serviço, tudo isso, eles não vão querer, eu acredito, que não vai sentir essa vontade de seguir. E eu falo isso também, lógico que tem exceções, que tudo não depende da gente, aquela história que a gente já falou. Mas eu falo isso até pela minha vida. Meus pais sempre muito firmes na igreja, servindo, e com irmãos, e coinonia, e recebendo gente em casa, tudo isso. Só que eu não tinha esse ensino da Bíblia diário, na verdade, praticamente nunca. Olha. Eu não sei se foi uma coisa da geração deles, eu não sei. Mas não tinha esse ensino deles com a gente em casa, da Bíblia. Só que eu me lembro nitidamente, na adolescência, de falar, por exemplo, quanto ao casamento, eu já até falei isso lá no meu perfil, eu quero esse casamento. Então, eu sei que isso é fato. Eu tenho que casar com um cara cristão. Você sabia claramente que você não queria julgo desigual. Sim. Você queria alguém que porque eu via isso. Então, assim, o que meus pais... nisso aí eles podem ter falhado? Sim, porque é uma responsabilidade dos pais, né? Biblicamente falando, que a gente tem que contar para a geração e tem que ensinar aos nossos filhos. Mas eles obrigavam a gente ir na igreja de todo jeito. Tanto, tem isso também. Eles obrigavam a gente a ir em acampamento. Porque a gente teve uma fase que fala, não quero, adolescente. E em um desses acampamentos, por sinal, foi onde eu me converti. Então, eles fizeram todas as coisas assim, e muito pelo exemplo. Eu acho que o exemplo realmente foi o que... Sabe, não foram hipócritas. Foi determinante para que você percebesse que havia algo diferente ali. Sim, porque eu queria isso. Não, e o que é muito interessante que você esteja falando é o seguinte, eles não foram os pais perfeitos no sentido de ler a Bíblia com você todos os dias. No entanto, eles viveram uma vida verdadeira e conseguiram fazer com que isso se projetasse sobre você ao ponto de você querer. Isso é bem interessante. E o que eu acho que é legal também, a gente até conversou isso em outros podcasts, parece que até uns 30 anos atrás, de 30 anos para cá, mudou bastante a forma da igreja se comportar. Na época que os seus pais tiveram, você que você tem 25 anos de idade, é claro que não tem 30, nós não tínhamos, e eu era de outra igreja, não era da mesma igreja que nós estamos hoje, nós não tínhamos... tanto material, Sim, a gente não tinha tanta isso. Instrução para esse tipo de coisa. Hoje eu fico vendo, por exemplo, eu faço parte da equipe de casais, né? Então, eu tenho na minha casa uma coinonia de casais sem filhos, novos casais jovens, e a gente também faz parte da equipe de 7 módulos para que as pessoas elas possam fazer um curso de noivos antes do casamento. Isso não existia. Entendeu? Assim, com o material, com o volume de informação, isso estava muito distante da gente. No máximo que chegava na sua mão era um livro, aquele padrão americano, de tipo A mais B igual a C, sabe assim? Que a maioria dos brasileiros não gostava. A gente já aprendeu a conviver um pouco mais com esse padrão americano, porque as performances profissionais exigiram que nós nos adaptássemos a essa metodologia americana de performance. Então, a gente está mais palatável para a gente hoje em dia. Mas quando chegou esses livros para a gente aqui, quando a gente importou um pouco deles para o Brasil, nós não sabíamos nem manusear, nem lidar com isso daí, entendeu? Quando você pega, hoje, por exemplo, eu trabalho com livros aqui na Coinonia do David Merck, né? O David Merck, ele é um brasileiro, apesar de ser um americano, mas mesmo assim o livro dele é aquele quadradinho, você tem que saber lidar com aquilo, né? Então, imagina esse livro há 30 anos atrás, entendeu? Você pegava na mão e falava, o que eu faço com isso daí? E o que vai acontecer é que, muito possivelmente, daqui a 30 anos, vão olhar para você e dizer, minha mãe poderia ter feito uma determinada coisa diferente. Não tenho dúvida que vão reclamar. Mas é esse o objeto do nosso quadro, esse exercício de futurologia. Porque, assim, o que você está me dizendo faz bastante sentido de você fundamentar a Bíblia na vida dos seus filhos.
permitir que os seus filhos sejam expostos a um relacionamento com Deus, de modo que esse relacionamento traga a eles a salvação em Cristo Jesus. E também permitir que os seus filhos enxerguem a sua identidade em Cristo, de modo que, ao ser submetido a um monte de pressões externas, eles saibam se comportar independente de quais vão ser as pressões que eles vão ser submetidos. Essa é a base, eu não tenho dúvida disso. Mas tem como eu conseguir até quebrar um pouco mais isso. Eu posso intencionalmente falar sobre sexualidade com o meu filho, para poder fazer com que, ao ser exposto para essa ideologia de gênero ou para essa experimentação do diferente, do outro sexo, ele saiba se comportar. E isso eu acho que é uma coisa que talvez valha a pena a gente colocar no radar da nossa igreja, não só no sentido de que os nossos filhos façam aquilo que eles já estão fazendo, mas que eles não façam aquilo que eles possam vir a fazer no futuro por não ter uma instrução no momento atual. Faz sentido? Sim, isso aí é uma coisa também que eu não tive, mas eu já comecei bem cedo, já com essas conversas que não são tão comuns, né, que são meio constrangedoras, mas que precisa. Isso você procurava ou já foi submetida pelos seus pais para isso? Ou você está falando de você para os seus pais ou você para os seus filhos? Eu para os meus filhos. Tá, e você para os seus pais? Não tinha esse canal. É interessante aberto. isso, né? É interessante. E isso é uma coisa, quando você já começa a conversar, e não é só, olha, filho, não deixem tocar em você dessa forma. Isso tem que ser feito, ok? Eu não estou falando só sobre assédio sexual. Eu estou falando de pedofilia. É o plano de Deus para tudo isso. Isso. Algo mais. Falar sobre isso como sendo uma bênção de Deus para a vida daquela pessoa. Né? Então, isso é bem interessante. Que legal que você já trabalha isso. Quem sabe, de repente, um futuro vai vir algum material. Você já pensa em alguma coisa nisso? Já penso nisso aí também. Isso é legal. Você pensa em colocar um material... Você tinha falado que você pretende fazer anualizado também no futuro? Como assim? Aqui você tem só 27 estudos, né, dentro desse material. Sim. Você pensa em fazer algum que seja para todos os dias do ano? Olha, uma boa ideia. É uma boa ideia? Eu já pensei mais em temas. Então, a apologética é um que eu acho que será o próximo. Ah, tá. Porque aqui está atributos de Deus, isso. Aí você vai para apologética. Faz sentido. Mas de assuntos, assim. Faz sentido. Mas já me falaram, até uma amiga, quando ela comprou, ela falou, por que você não faz as estações do ano? Vamos pensar. Não, mas eu acho que é legal, você fala de estações do ano, beleza, mas eu acho que você trabalhar com essas coisas mais densas, de um jeito mais lúdico, é muito legal, né? Falar sobre atributo de Deus não é uma coisa muito simples. Falar sobre apologética, defesa da fé, não é uma coisa muito simples. Não. Se você fala sobre sexualidade também, você pode, de repente, colocar coisas que estão ligadas com as lutas que vão ser futuras, né? E eu sou uma pessoa, estou vendo você pelo podcast, não te conheço e gostaria de adquirir esse material. Como é que eu faço? Então, você começa a me seguir no meu perfil, que é o @theologykids no Instagram, e também no site, né? Para adquirir o livrinho é www.theologykids.com.br. Daí você pode adquirir online e também, se for de Campinas, na livraria da Igreja Fonte de Campinas, tem lá também disponível. Pronto, entrega. Já consegue comprar e já levar na hora já. Sim. E se entrega, obviamente, para todo o Brasil, quando a pessoa compra online, né? Isso é uma coisa muito legal dos dias atuais. Tem muita coisa ruim. Esses dias foi para Florianópolis, fiquei super feliz. Assim, é legal. Começa a pegar lugares, né? A logística atualmente, o comércio e a forma de logística, ela permite que a gente tenha a ampliação até internacional, se for o caso, né? Tem muita coisa ruim acontecendo com as atualizações das tecnologias, mas tem muita coisa boa também. Tem coisa boa acontecendo também. E quais são os seus planos para continuar impactando outras vidas, famílias cristãs? E o que você acredita ser a maior esperança para a próxima geração? Os meus planos, assim, para continuar com o Theology Kids, é engraçado que quando eu abri o perfil, eu não imaginava que eu ia fazer vídeo Reels e aqueles vídeos curtos. Eu não tinha isso no radar. Eu falei, eu vou abrir o perfil, vou colocar uns posts lá e começar já a oferecer o material físico. Só que não é tão fácil assim, você está mexendo com isso, você sabe. A gente meio que tem que ir no que estão oferecendo, né? Ou no que estão entregando. Então, eu comecei com esses vídeos, mas eu comecei a sentir também que é muito raso. Então, assim, não dá, sinceramente, para você impactar uma vida. Bom, se Deus quiser, Ele faz, né? Até no videozinho de 1 minuto e meio, para impactar uma vida. Sim.
Mas eu queria fazer algo mais profundo, mais denso, assim. Então, para este ano, eu pretendo começar no YouTube ou com algo, não um podcast, assim. Ué, por que não? Claro que já temos uma possibilidade surgindo aqui, gente. Mas algo mais profundo mesmo, para que... Um conteúdo mais denso, para que você possa disponibilizar em algum local, para que as pessoas possam ter esse acesso. Sim. E você já foi convidada ou já pensou na possibilidade de fazer palestras em igrejas sobre esse tema? Ainda não fui convidada. Mas você sente que isso poderia acontecer e que você teria contribuição a fazer, desenvolvendo isso? Olha, Rony, eu brinquei o ano passado, né? Assim que eu comecei que eu abri o perfil, veio bastante gente da igreja, né? Então eu fui lá, eu dei aula para as mulheres lá, então foi um público grande, fiquei super nervosa, porque eu sou acostumada a dar aula para criança. Pode me falar aí, 30 crianças, você pode dar aula, tô ali. Agora, quando é adulto, daí entra aquela coisa que a gente até falou, né? O turma de homens, o medo que vão pensar, que vão falar. Então, eu vou fazendo bem assim. Se eu preciso estudar, eu sou muito assim. Então eu quero isso, eu não estou me sentindo preparada, então eu vou atrás. Então, antes de eu abrir o perfil, eu comecei a fazer o curso de teologia. Falei, não, que vão falar, quem que é essa mulher aí na fila do pão que está querendo escrever? Quem que é ela, né? Não que eu seja, não sou nada. Mas eu fiz o curso. Daí agora, nesse ano, eu pretendo fazer um curso de comunicação para melhorar até isso, sabe? Porque eu não sou, eu achei que a Débora está aqui, que eu falei, eu não sou extrovertida igual a Débora. Mas a Débora é comunicóloga, né? Então, mas ela é extrovertida também, né? Mas até por necessidade de ofício, é obrigação de ofício. Entendeu? Então, é diferente de uma farmacêutica que está migrando, está fazendo uma migração da vida dela, fez a primeira migração, já o ponto de virada da vida dela, até poderia levar você para o ponto de virada, e agora está indo para um outro local, está pivotando a vida para uma outra coisa. Você está sendo uma influenciadora de pessoas, né? Amém. De fato está sendo uma influenciadora. Muitas pessoas estão te ouvindo aqui hoje e estão sendo influenciadas por você, né? Porque o que é muito interessante que a gente já viu aqui? Primeiro que você não trouxe nenhuma receita mágica. Você não falou assim, olha, façam isso e seus filhos vão ser salvos pelo Senhor. O que você está dizendo é o seguinte, olha, retomado de tudo que a gente já falou, se você trabalha fora, mas tem a intencionalidade de fazer com que os seus filhos sejam educados segundo a vontade de Deus, e você consegue administrar esse caos que é essa sua vida, ótimo, bom. Eu preferi abrir mão da minha vida profissional e trabalhar só com isso daqui, com os seus ônus e com os seus bônus. Tem ônus e bônus em todas as coisas. Certamente. Você desenvolveu um material para você comunicar com os seus filhos, porque você via essa necessidade de poder trabalhar e por que não abençoar outras pessoas também. O seu livro, ele não é esse livro que você está colocando sobre os atributos de Deus, ou seja, fazer com que aquela criança, aquele jovem, ele consiga começar a enxergar quem é Deus, né? Segundo o que ele descreve sobre quem ele é. E a partir de então, você consegue colocar o seu próprio tempero de acordo com a necessidade do seu filho. Se ele quer um pouco mais de profundidade, vai para a Bíblia e coloca um pouco mais de profundidade. Sim, é isso que está me dizendo, certo? E quando eu fui perguntando para você como é que você fazia para que desenvolvesse um relacionamento pessoal dos seus filhos com Deus, você colocou claramente, primeiro, é difícil, não é simples fazer isso. E você falou, eu estou colocando eles para fazer o seu próprio discipulado, para que eles comecem a ter os seus próprios momentos com Deus. E eles vão começar a orar, e eles vão começar a perceber que Deus responde, e o que Deus responde, e por que Deus não responde, e o que isso contribui para a formação deles. Né? Eu acho que é isso interessante. E apesar de eu ter jogado um caranguejo na piscina, na hora que eu falei para você assim, olha, o que você pode dar para os jovens, para que eles, no futuro, possam ir bem, sair bem dessa fornalha, você falou, isso é difícil. Na verdade, você está dando. É Bíblia, pura Bíblia. Não. Só que assim, se eu já enxergo que ele vai ser confrontado com sexualidade. Se ele vai ser confrontado com propósito de vida eterno. Né? Eu fico vendo crentes, isso me arrepia os pelos das costas, quando a pessoa fala assim, eu vejo cristão dizendo, eu não sei qual é o meu propósito de vida. Como você não sabe qual é o seu propósito de vida, cara? Você não nasceu para ser médico, você não nasceu para ser dentista, você não nasceu para ser farmacêutico, você não nasceu para ser comunicólogo, você nasceu para glorificar ao Senhor.
Esse é o teu propósito de vida, né? E a partir de então você vai buscar aquilo que você gosta dentro daquilo que você pode alcançar a maior quantidade de pessoas possível e glorificando o nome do Senhor, né? Eu percebo que igrejas reformadas ou tradicionais ou históricas das quais nós fazemos parte, elas perdem muito para as igrejas que não são reformadas, tradicionais ou históricas, quanto à intensidade do viver para Cristo. Né? Eu percebo que assim, a gente fala muito sobre isso, mas a gente abre pouco mão das nossas vidas. E tem muita gente que abre mão e muitas vezes não tem o conhecimento para poder manter a abertura de mão que eles tomaram a decisão. Também acho que as duas coisas precisam andar juntas. Mas quando a gente vê Jesus chegando para Pedro e falando, ó, me segue, abandona o teu barco, abandona tudo, né? Então, assim, você ter abandonado a tua vida profissional, a tua carreira, você poderia estar numa posição brilhante hoje em dia, você abriu mão. No entanto, existem ônus e bônus e você está feliz com tudo isso porque você está vendo que você está plantando eternamente, né? E eu sou aquele cara que estou falando mais do que entrevistada. É assim que eu sou. Renata Tamburus, deixa eu te fazer uma pergunta que, sabe aquelas entrevistas de emprego, não sei se você já participou por algumas, que você sai de lá e você fala, puxa, eu não gostei da entrevista, eu gostaria de ter falado diferente do que eu falei, eu gostaria de voltar atrás e desfalar o que eu falei. E aqui a gente tem essa possibilidade. O que você gostaria de contribuir nesse momento? Você está falando com o mundo inteiro. Qualquer pessoa do mundo pode acessar esse canal e verificar o que você está falando. Com base em tudo isso que a gente falou, com base na tua experiência, com base no teu histórico e com base no que você pretende, o que você gostaria de deixar para as pessoas? Eu acho que vocês, né, nós como pais e mães, eu acho que a gente tem que focar no nosso relacionamento pessoal com Deus, porque isso vai refletir na vida das crianças. Eu tenho vivido isso muito. O ano passado foi um ano super difícil para a nossa família, por milhões de motivos, e a gente gosta de trazer para as crianças. Ah, porque a mãe está triste? Por causa disso, aconteceu isso, isso, isso. Ou, olha só, eu escrevo as minhas orações. Olha só, a mãe orou isso em tal dia. Você viu que Deus respondeu hoje? Então, a gente tenta trazer, tanto eu quanto o marido, trazer a prática, como eu falei, de mostrar realmente que vale a pena, não tem nada mais precioso na minha vida do que o Senhor, não tem. Então, eu quero que eles vejam isso, vejam o quanto eu vibro com isso, o quanto Deus é real. Então, muitas vezes eu falo que eu comecei a dar aulinhas de apologética para as crianças da Koinonia. E a primeira coisa, mas Deus existe? De onde você tirou que Deus existe? Então, é nisso. São essas experiências que você tem com Deus que às vezes eles ainda não têm. Sim. Todas as que eu tenho. Qualquer coisa, eu vou e falo. Eu não perco a oportunidade. Tive qualquer coisa, eu vou e falo. Porque eu quero que eles tenham enxerguem que realmente, não, Deus existe. Deus está aqui. Deus está cuidando de mim. Deus está cuidando do meu pai, da minha mãe. Então, eu acho que é o maior conselho que eu dou e que eu tento fazer. É eu ter um relacionamento profundo e sério com o Senhor. De oração, de leitura, das disciplinas espirituais que você falou. E passar isso para eles. E eles vão ver. Então, eu acho que é isso, né? Nem, leia a Bíblia todos os dias com seus filhos. Lógico, isso tudo é muito bom. E a gente busca fazer isso. E vai na igreja, e serve. E também que eles vejam a gente servindo. Então, eu vou numa creche algumas vezes no ano. Levei eles para pintar o parquinho. Eles falam que foi o dia mais cansativo da vida deles. Mas eles ficaram muito. Quando eles viram a foto das crianças brincando lá na semana, tipo, sabe? Então, assim, eu não vou salvar meus filhos. Eu não vou, tenho total consciência disso. Mas o que tiver ao meu alcance para eu mostrar o quão maravilhoso é ter um relacionamento profundo com Deus, eu vou fazer. Parece ser uma coisa tão simples, mas é uma coisa que exige tudo de nós, né? É você entender que você é cercado por uma tão grande nuvem de testemunhas, né? E você precisa entender que você não vive só para você. Você vive para Cristo acima de todas as coisas. Então tem que mortificar as obras da carne, buscar sempre a vontade de Deus nas nossas vidas. A gente está sendo enxergado, né? Eu acho que um dos desafios é esse mesmo, é o seu próprio pecado. Porque é a preguiça, é o conforto. Às vezes é mais fácil.
ai, deixa eles lá jogando. O meu marido sempre fala, às vezes, se você deixou muito jogando é que você está querendo descansar. Deixa lá jogando. Ou, não, já ficou muito tarde, vai dormir. O desafio é a nossa própria carne, como você falou. É fato. E você sabe que eu tenho conversado com algumas pessoas que dizem assim, mas você fala isso porque a sua condição é assim, ou porque é assado. E eu costumo sempre dizer para as pessoas o seguinte, você escolhe os desafios que você vai passar. Então, porque se você quer trabalhar mais para ganhar mais, para você ter uma qualidade de vida, você vai abrir mão de outras coisas. Uhum. Se você abre mão dessa qualidade de vida, você começa a ganhar outras coisas. Eu tive uma experiência com uma pessoa que foi muito interessante, que ela foi um exercício de doação. Ela podia contratar uma pessoa que viesse 2 vezes por semana na casa dela, e ela passou a contratar 1 vez por semana apenas, para que com aquele dinheiro ela pudesse fazer contribuição para pessoas que tinham necessidades. São pequenas mudanças que você faz, negociações que você faz consigo próprio, com a sua família, que você ganha fôlego para fazer outras coisas. Uhum. Né? Você vai ter que escolher o que você quer. Se você quer ganhar os seus filhos através do seu testemunho, não ganhar para Cristo, quer ganhar a possibilidade de expor o evangelho verdadeiro para eles através do seu testemunho, porque é isso que você pode fazer. Ser um instrumento de ser Deus. Ser um instrumento de Deus, ou você prefere ganhar o mundo inteiro no sentido financeiro, né? Uhum. Você conseguir trocar de carro, viajar para a Europa, você consegue viajar para os Estados Unidos, você consegue... É legal, tá? Mas às custas do quê? Né? O que você está negociando com isso, né? Uhum. Eu acho que todo mundo que está ouvindo a gente aqui sempre pensa o que eu posso fazer para mudar, né? Mudar a si próprio, né? Assim, miserável homem que sou, sim, né? Que o bem que eu quero não consigo fazer, né? Eu preciso buscar em Cristo a condição de conseguir nele prevalecer, né? E a única forma de eu prevalecer é eu perder. E mostrar também para as crianças isso aí, eu não falei, eu acho que é muito importante. Eles verem que a gente é pecador também. Então, é uma coisa que a gente sempre fez desde que eles são pequenininhos. Errei, filho, perdão. A mãe gritou, a mãe ficou irritada, ou falei coisa que não devia, ou te dei um chacoalhão. Chacoalhou. Acontece às vezes. Sim. Então, isso também. E isso aproxima a gente da criança. Senão você fica aqui, a criança aqui. E eu li um livro do Paul Tripp muito bom, Desafio aos Pais, que eu acho que é um dos melhores que eu já li de educação de filhos. Eu já até falei isso no perfil, que ele é bem prático. E ele sempre fala isso. Você se humilhe, você fale, você peça perdão. E você não perca a oportunidade de falar do evangelho todas as vezes que tiver oportunidade, tiver chance. Eu tive essa experiência com o meu filho, né, também, e pela graça de Deus também tenho hoje visto que aquilo tem trazido frutos, de fato, né? Vários momentos assim, eu entrei no quarto do meu filho e falei, errei. E assim, não era tão pequeno, já era maior, já. Vários momentos eu tive que... E você sabe que... Eu vou falar uma coisa que é interessante, a gente estava encerrando, eu já retomei o assunto aqui já. Você sabe que meu filho adolescente, ele, como todo adolescente, cortou o contato com os pais, porque aí você passa a ser... Você deixa de ser herói para ser agora aquele que não entende a cabeça dele, né? E sabe o que eu fazia para ganhar o meu filho? Ó, quem está me ouvindo aqui é uma dica de graça para todo mundo. Estou quase nessa fase. A minha esposa, ela compra muito hidratantes. Hidratante para os pés, hidratante para a pele e tudo mais. E aí o que eu fazia? Eu pegava o hidratante para os pés, ia para o quarto do meu filho, deitava no pé dele, batia na coisa assim, ele põe o pé em cima de mim. Quando ele põe o pé em cima de mim, eu ficava fazendo massagem. Só que quando eu fazia massagem, o que eu começava a fazer? Eu orava, eu falava, eu conversava com ele. E assim, acabava acontecendo muitas vezes, minha esposa pode depois, se você conhece ela, pode falar se isso é verdade ou não. Várias vezes eu descia da cozinha, minha casa é em 3 níveis, na hora que eu descia da cozinha ou da sala para os quartos, na escada estava um potezinho assim do hidratante. O que ele estava querendo dizer? Que era massagem. Aí eu ia para o quarto dele e lá a gente ficava conversando. Sim. E muitas vezes ele não queria nem conversar, estava cansado mesmo, estava deitado já fazia tempo. E aí o que eu fazia? Eu orava em voz alta,
mas não para incomodá-lo. Eu só orava por mim. E eu não orava, eu orava por ele, agradecendo por aquele momento, colocando ele diante de Deus. Mas o que eu queria, na verdade, era fazer com que o meu filho enxergasse que eu estava colocando o meu coração diante de Deus e que eu estava diante dele. Estava me desnudando diante do meu filho, colocando as minhas dores, minhas ansiedades, meus medos, meus temores, para que meu filho pudesse chegar, puxa, meu pai tem um relacionamento com Deus e eu quero esse tipo de relacionamento. Que legal. É uma coisa interessante, uma coisa boa, né? Dica, né? Uma massagem dos pés e todo filho vai gostar, viu? Dificilmente você vai ter. Eu não gosto de pé, mas tudo bem. Mas você aprende. A gente aprende a gostar de tanta coisa já. Não é? Renata Tamburus, você é uma maravilha poder ter você aqui com a gente aqui, é uma bênção poder estar com você aqui. Espero que o seu material, deixa eu pegar ele aqui, me ajuda aqui, por favor, aqui, para que você possa enxergar. Não sei se vai ficar boa a imagem aqui, vou jogar, ficou bom? Vamos lá, ó. Você está vendo aqui direitinho? Então você tem aqui ABC dos Atributos de Deus, da Renata Tamburus. Ela já te falou onde você pode encontrar isso, mas a gente vai colocar aqui embaixo também para você poder encontrar, e você vai ver um banner que vai aparecer aqui ao longo também do... Você já deve ter visto já esse banner aparecendo aqui ao longo do vídeo. O que a gente pede para você é sempre que você curta, você se inscreva no canal, compartilhe. Quando você comenta aqui também, você gera engajamento, então a gente pede para que você sempre possa escrever coisas. Se você concorda com o que a Renata está fazendo, se você discorda, se você tem alguma contribuição para fazer polêmico também. Esse tema, né? Sempre é polêmico, né? Sempre é polêmico. Aliás, eu vou fazer uma polêmica com você que você não vai responder. Você tem 3 possibilidades. Escola confessional, não confessional e homeschooling. Qual das 3? Eu acho confessional se tiver possibilidade. Agora, se também não tiver... Antigamente, se você me perguntasse isso há 4 anos atrás, eu ia... Nossa, tem que ser escola confessional. Hoje já não tenho essa visão. Porque eu acho que é mais importante você fortalecer a criança e tudo bem colocar numa escola... Como que é? Não confessional? Não confessional. Show de bola. Então, só para até você que está me vendo aqui, você quer entender por que a gente pergunta isso? Dá uma olhadinha nos outros materiais que a gente já disponibilizou do Vozes do Futuro, que a gente já conversou sobre isso, tá? Você vai ver que tem prós e contras em tudo, né? Isso, assim é a vida. Você tem que escolher quais as guerras que você vai entrar. Exato. Muitíssimo obrigado pelo teu tempo aqui com a gente. As pessoas que quiserem entrar no seu perfil, lembra para mim qual é mesmo? @TheologyKids. Simples assim no Instagram. Simples assim no Instagram. Simples assim. Beleza. Em breve estará no YouTube também, quem sabe. Você quer que a Renata volte aqui para a gente conversar um pouco mais, a gente desenvolver mais? E eu acho que ela tem muito mais conteúdo. É o primeiro podcast dela, a gente está debutando. Meio nervosa. Tem muita coisa para sair dali. Se você gostou da conversa também, coloca aqui também para a gente até estimular a Renata para desenvolver mais esse material, tá bom? Sim. Renata, muito obrigado. Você que ficou com a gente aqui, muito obrigado. Um beijo. Tchau, tchau. Valeu, gente.